Um casal não querer ter filhos é pecado? Eu quero falar sobre esse assunto com você nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscreva nesse canal, curte, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se você gostou do vídeo, escreve aí no comentário, fala: olha, Maicon, gostei do vídeo, muito bom o tema. Pretendo fazer uma série agora de vídeos relacionados a casais, a decisões tomadas por casais, e eu quero muita opinião de vocês. Você pode colocar também aí o tema que você quiser no seu comentário, para que eu possa estar fazendo outros vídeos relacionados a esse tema, tá? Então vamos lá para o nosso tema. O tema de hoje é falar sobre ser ou não ser pecado um casal decidir não ter filhos. Eu tenho visto no meio reformado, principalmente o meio presbiteriano, o meio mais conservador, irmãos que têm colocado opinião dizendo que o fato de um casal cristão que segue os preceitos bíblicos decidir não ter filhos, ele pode ser um casal que infelizmente pode estar cometendo algum pecado. Eu quero dizer para você que não é pecado o fato de alguém não querer ter filhos. A Bíblia não coloca nenhuma observação, nenhuma condenação e nenhum mandamento dizendo que aquele casal que decidir não ter filhos está ferindo alguma lei de Deus. O que a gente percebe é que quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa que ele diz é que eles deveriam crescer, multiplicar. Eles deveriam se multiplicar. Como diz aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Uma das formas que Deus abençoa o ser humano é dando a ele a capacidade de se multiplicar, gerando filhos. O que necessariamente não é um mandamento que é ferido ao passo que nós decidimos não ter filhos. Mas antes de pensar sobre ter ou não ter filhos, eu quero destacar alguns fatores que são importantes da gente pensar antes de tomar uma decisão sobre ter ou sobre não ter filhos. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que não ter filhos é com certeza abdicar de um propósito abençoado por Deus. A Bíblia mesmo diz aqui, ela coloca: filhos são bênção de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 42. Filhos são também herança do Senhor, como está lá no Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro, né? Lembra daquele texto? Ou seja, os filhos servem como um elemento de proteção para os pais e por isso são considerados como uma herança, como uma bênção. E filhos também são chamados na Bíblia de coroa dos velhos. Quando você envelhece, o filho é aquele que vai dar a você o cuidado que você precisa na sua velhice. Ou seja, são elementos que são muito importantes e que mostram para nós como é bom e como é abençoado o fato de nós podermos ter filhos. Deus nos criou com essa capacidade e ela traz dentro de si também muitos benefícios para nós. O fato é que filhos suprem a necessidade de procriação dos seres humanos. Se nós não tivermos filhos, nós não vamos dar continuidade à nossa espécie. Então, por isso que é tão importante ter filhos. Um outro fator é que é bom que os cristãos tenham filhos para dar continuidade ao padrão da família e princípios que estão em acordo com as Escrituras. Quando eu falo sobre esse padrão da família, é a família cristã composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos, que é um padrão estrutural que Deus colocou para a família que Ele criou. É fato que hoje existem famílias que infelizmente não têm a presença do pai, ou por alguma questão não tem a presença da mãe, e essa é uma realidade que está presente na nossa sociedade hoje. Mas a Bíblia coloca como um padrão ideal o fato de ter um pai, uma mãe e os filhos, com um padrão estabelecido por Deus. Deus não vai te abençoar se você não seguir esse padrão? Não, em momento algum não significa que nós não vamos ser abençoados, mas significa que nós não estamos recebendo todo o benefício que nós deveríamos receber se estivéssemos seguindo esse padrão.
Claro que existem uma diversidade de fatores e situações que também a gente tem que pensar a respeito disso. Quando eu falo sobre não ter filhos, segunda coisa que eu quero destacar são as motivações erradas para não ter filhos. Ou seja, que tipo de motivação que algumas pessoas alegam para o fato de não ter filhos, motivações erradas. Por exemplo, falta de fé. Tem pessoas que acham que não vão conseguir suprir as necessidades do filho. E isso, de fato, é falta de fé. A gente deve confiar em Deus quando estabelece uma família e de que Deus vai nos dar condições para suprir as necessidades do nosso filho. Outro problema que muita gente alega, medo do mundo. A maioria das pessoas diz assim, mas esse mundo está tão terrível, tanta violência, tanta coisa ruim, é melhor não ter filho. Essa é uma justificativa pouco plausível, pouco convincente, porque se nós pensarmos que desde que o mundo foi criado e quando aconteceu o pecado, existe violência, o primeiro assassinato entre Caim e Abel, que eram irmãos, e a violência nunca parou desde então. Ou seja, se nós levarmos em conta isso, nunca a gente vai querer ter filho, ou seja, nunca haveria multiplicação da espécie humana. Ou seja, não é uma motivação correta para não se ter filhos. Outra coisa importante, que também é uma motivação errada para não ter filhos, os julgamentos. Muita gente se incomoda com o que as pessoas pensam sobre você não ter filhos e se preocupar, por exemplo, com a carreira profissional. Ou seja, muita gente vai apontar o dedo e vai dizer, olha, não quer ter filho porque está mais preocupado com a profissão. E aí vai ficar deixando de lado essa questão do filho. Essa é uma questão completamente pessoal e cada um deve avaliar o momento certo e a hora certa. Em terceiro lugar, quando é melhor pensar na possibilidade de não ter filhos? Ou seja, eu vou dar algumas dicas para você aqui sobre alguns momentos que a gente deve realmente pensar em não ter filhos. Entre elas, por exemplo, quando o casal é muito jovem. Se você é jovem, casal, está começando agora a sua vida, ainda é bem jovem, muitos casais casam muito novos, agora, espera um pouco, é muito importante você construir uma relação de casal, aprender um com o outro, amadurecer e até mesmo se preparar para construir um futuro. E para que no momento oportuno, que vocês entenderem que seja bom para vocês venham a ter os seus primeiros filhos ou o primeiro filho. O outro ponto importante para se pensar em não ter filhos é maturidade. Tem muita gente que não tem maturidade para ser pai ou para ser mãe. Tem maridos, por exemplo, que vivem como se fossem adolescentes. Esposas que ainda são muito imaturas e irresponsáveis. Ou seja, se você percebe isso e sabe que o seu cônjuge ainda precisa amadurecer um pouco mais, aguarda um pouco, reflete sobre isso e espera um momento adequado para que vocês tomem essa decisão. Um outro problema que é estrutural, emocional. Se dentro de uma família não há equilíbrio emocional, é complicado, por exemplo, para uma mulher numa gestação, levar uma gestação bem, tendo problemas emocionais ou problemas de desequilíbrio emocional dentro da sua estrutura familiar. Então é importante você pensar na possibilidade de aguardar e não ter filhos nesse momento. Outro problema, muita gente acha que filho segura casamento. Então, por exemplo, muita gente pensa, olha, para o bem do meu casamento, acho que é melhor a gente ter um filho. Não faça isso. Se há problemas de relacionamento com o seu cônjuge, não saia por aí tomando essa atitude de querer ter um filho na expectativa de que o seu casamento vai melhorar. A verdade é que muitos casamentos desestruturados, eles podem até durar um certo ponto a partir do momento que nasce a criança, mas depois disso, infelizmente, o casamento vai acabar se ambos não tiverem uma estrutura e o casamento não tiver sido preparado e solidificado da maneira que deveria. Outro problema é infidelidade. Por exemplo, se o seu cônjuge, ou marido, ou esposa é infiel, você deve realmente pensar
se vale a pena vocês terem um filho. Porque se a outra parte ela não consegue ser fiel a você, ela não vai ser fiel ao compromisso e à responsabilidade de cuidar de uma criança. A verdade é que muitos casos assim, há situações onde o cônjuge abandona a outra parte com o filho e tudo. Conheço mulheres que foram abandonadas pelos seus respectivos maridos no momento em que engravidaram. E conheço homens também que foram abandonados por mulheres e essas mulheres simplesmente sumiram quando aconteceu o fato deles terem filhos. Ou seja, filho não é sinônimo de solução para problema conjugal. Então pense muito bem antes de tomar essa decisão. Concluindo, o que eu quero dizer para você é que Deus ele tem um plano assim maravilhoso e perfeito para nós. E o fato de você decidir não ter filhos não implica em que você vai estar indo contra Deus, mas que implica em que essa decisão de ter ou não ter filhos, ela vai com certeza influenciar o seu futuro. O que é que você quer para o seu futuro? Ter filhos é algo maravilhoso e abençoado, mas existem casais hoje em dia que preferem não ter filhos por entenderem que a maneira que eles vivem, o estilo de vida, o ideal de vida, não cabe neles a decisão deles terem um filho. Outro caso da gente pensar é que muitas pessoas preferem esperar um momento mais adequado para decidirem ter filhos. Ou seja, o que eu quero dizer para você é amadureça primeiro, ore bastante, peça a direção de Deus para que no momento oportuno as coisas possam ocorrer. E por fim, o que eu quero dizer é que se você tem sonhado em ter filhos e infelizmente você não tem conseguido por algum problema relacionado à esterilidade, ore a Deus e pense na possibilidade de adoção, se você de fato quiser ter filhos. E prepare-se diante de Deus para isso, pois a adoção também é algo maravilhoso da parte de Deus. E se você decidiu não ter filhos como casal, e isso está tudo bem para vocês, então mantenham-se firmes e isso não muda em nada o propósito de vida de vocês como cristãos e como bons servos de Deus. Então que eu possa ter ajudado você em algum aspecto e possa ter contribuído de alguma forma para as suas decisões e não vai entrando na primeira palavra de alguém com a justificativa de que biblicamente pode isso ou não pode aquilo. Seja como os cristãos de Bereia. Analise primeiro, ore primeiro, amadureça primeiro e aí sim você tome as suas decisões antes de tudo. Desejo a você, Deus abençoe a sua vida, sua família, seus planos e que tudo corra bem na sua vida em nome de Jesus. Amém.